Então, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Cristo esteja conosco. Sejamos todos bem-vindos ao Centro Espírita Capitão Vendramini, essa casa de oração que a gente sempre fala do Evangelho do Cristo e dessa doutrina maravilhosa que é dos Espíritos. E como sempre, os avisos da casa, reunião pública como essa, sempre aos domingos, às 19 horas, presencialmente. Nós temos também o Evangelho no Lar, sempre às terças-feiras, às 19 horas, no nosso canal do YouTube. Para quem não sabe, é só digitar lá no YouTube, Centro Espírita Capitão Vendramini, que é o primeiro item que vai aparecer no nosso canal. A evangelização infantil sempre aos domingos, às 19 horas, enquanto os pais estão aqui assistindo a palestra, as crianças estão lá embaixo sendo evangelizadas. Estudo do Livro dos Espíritos, online, sempre às segundas às 20 horas, e estudo do livro Céu e Inferno às quartas-feiras, das 20 horas até às 21 horas. Passe de cura espiritual, às 18h30 na quarta. A quem necessitar fazer esse tratamento de passe de cura espiritual, tem que fazer uma entrevista, um atendimento antes na quarta, antes das 18h30, ou aos domingos, antes da palestra pública. Na recepção nós temos livros novos e usados, artesanatos, qualquer pedido de livro novo, ou algum atendimento fraterno, tem que falar na recepção. A instituição de amparo Arca de Noé, que representa o braço da caridade do nosso centro espírita, atende e ampara crianças carentes desde a barriga da mãe. A Arca de Noé aceita qualquer tipo de doação de alimentos ou material como roupas, móveis, utensílios em bom estado. Ajude-nos a ajudar. E quem quiser também ser um contribuinte, colaborando com a instituição de amparo Arca de Noé ou com as despesas da casa, também é só pedir informação ali na recepção. Na recepção também, para quem desejar, nós temos a pomada do vovô Pedro, tá? Quem precisar é só pegar ali. Para a semana que vem, nós temos dia 7, terça-feira, Evangelho no Lar, o Alexandre Kalash, do livro Palavras de Vida Eterna, item 75, Libertemos. E no domingo, dia 12, a palestra do Paulo Limeira, que vai falar para a gente os segredos da Torá. É um livro que ele está lendo e vai fazer aquele resumo, aquela sinopse desse livro, trazendo esses segredos da Torá. Vamos então nos preparar para a palestra da noite, cerrando nossos olhos, elevando nossos pensamentos, os nossos sentimentos em prece, pedindo a Deus Todo-Poderoso que possamos, neste momento, estarmos aqui para aprender, para escutar e colocar tudo aquilo que for falado aqui hoje em forma de ação para nos tornarmos melhores criaturas, melhores cristãos, melhores espíritos. Dai-nos então a permissão de iniciar a palestra pública da noite. Que assim seja. Então hoje nós vamos ter aqui o José Maria, que vai trazer essa palestra Pureza de Coração, nosso amigo lá de Varginha, que eu conheço desde 2020, né? Mais ou menos em julho, só online. Nunca tinha visto ele pessoalmente. E agora eu tenho o prazer de ver ele aqui pessoalmente. Então vem nos brindar essa palestra maravilhosa. Cansei de fazer a apresentação dele, mas sempre online, né? E hoje vou ter o prazer de apresentá-lo pessoalmente. Então, sou José Maria Silva, que é presidente da Caixa Beneficente Dr. João de Freitas, que representa o braço da caridade do Centro Espírita Humildade e Caridade, localizado na rua Rio de Janeiro, 886, no centro de Varginha. O senhor José Maria também é radialista em 3 programas de rádio comunitária FM, realizando um trabalho maravilhoso de divulgação da doutrina espírita. Seja bem-vindo, senhor Maria. A casa é sua. Como sempre, agora, presença. Pegar uma colinha aqui, escondido do pita, né? Porque o professor não mostra que alguém cola, né? Então ele tem que colar escondido. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e
Olha, gente, é uma coisa assim, um tanto, como diz a minha esposa, piegas. Mas eu gosto sempre de falar. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu estaria conversando com ela no caminho. Eu tenho uma ligação muito estreita com Três Corações. Trabalhei aqui em três empresas. Trabalhei numa empresa que chamava Manes e Companhia. Depois eu trabalhei numa empresa que está aqui até hoje, né? Que vocês tomaram de nós lá em Varginha, que chama-se Prodoeste. E trabalhei também na Mundos e Barros. Fora isso, né, a ligação é muito antiga, porque quando eu era jovem, pelos meus cabelos brancos, vocês vão ver que faz muito tempo, eu estive aqui na ESA, Escola de Sargento das Armas. Servi aqui, pergunta o ano não, que eu não sei, está aí para trás. Mais ou menos na década de 70. Então a ligação que eu tenho com Três Corações é muito estreita, então eu falo para vocês de coração. Sou fã dessa cidade, gosto demais daqui. Eu gosto mais de estar vindo aqui, né? E tem outra coisa, a minha filha trabalhou muito tempo aqui na colônia Santa Fé. Então, quer dizer, uma ligação bem estreita entre o Zé Maria e Três Corações. Bom, eu gostaria que vocês me dissessem o seguinte: o que é pureza de coração? Ninguém sabe? Eu acho que veio um pouco de bondade. Oi, querido. Veio um pouco de bondade. Eu estava conversando no Zap com um amigo meu, e eu falei com ele: eu estou preparando um trabalho para fazer em Três Corações sobre pureza de coração. Você sabe o que é isso? Ele falou assim: Zé, pureza de coração é uma coisa que todo mundo sabe, mas ninguém explica. É aquelas coisas que você sabe, mas você não consegue explicar. Você queima neurônios e não consegue explicar. Então, como eu sempre digo, como bom sul mineiro que sou, eu vou tentar contar um caos, e talvez nesse caos a gente entenda o que é essa tal de pureza do coração. E o caos de hoje eu tirei lá do Evangelho. Não o Evangelho que vocês estão acostumados, tá? Aqueles evangelhos que se chamam, meu português é horrível, mas eu vou ver se eu falo, apócrifos. Que, aliás, eu, particularmente, gosto mais deles do que dos outros. Por quê? Vocês sabem o que é evangelho apócrifos, não sabem? É o evangelho que... Olha, vou rasgar o verbo, vou falar o cravo. Que não foi aprovado pela Igreja Católica. Pronto. Então ele é mais puro, porque ele não sofreu a interferência do catolicismo e nem de outra religião. Por isso que eu acredito mais nele, confio mais nele. E lá nesse evangelho, há muitos anos atrás, ouvindo uma palestra do grande palestrante espírita, ele contou uma história o seguinte: Jesus se encontrava à beira do lago, lá em Cafarnaum, altas horas da noite, e ele sentava lá, observando lá, meditando. Jesus era engraçado, ele não gostava de dormir. A única vez que ele dormiu foi um reboliço, né, vocês lembram? O mar revoltou, nossa, foi um reboliço danado. Acho que é por isso que ele não gostava de dormir. Ele estava lá sentado, de repente aparece uma jovem, muito bonita, muito bem vestida, e ela olha aquele jovem, assentado numa pedra, meditando. Amor à primeira vista. Ela chega perto dele, bem próximo, e diz a ele o seguinte: jovem, venha comigo para a minha casa. A minha cama é macia, meus travesseiros são quentes, como assim os meus lençóis.
E eu vou te dar o que se você quiser em minha casa. Venha comigo, vamos junto para minha casa. Jesus olha, sorri e diz a ela: hoje não, quem sabe um dia. E se afasta. Aquela mulher ficou estagnada com aquilo, com aquela reação daquele jovem. E ela pensa com ela: gente, eu que rejeitei tantos nobres, tantos ricos, tantos bilionários aqui de Cafarnaum, e agora sou rejeitada por como nós dissemos, né? Emperrapado. Uma pessoa que pelas vestes não é nobre, não é rico, não é nada. Como ele faz isso comigo? E ela retorna para sua casa. E aquela noite quem não dorme é ela. No outro dia, bem cedo, ela ainda com aquela ideia fixa daquele jovem que ela viu e que rejeitou. Ela põe o seguinte na sua cabeça: eu vou descobrir quem é esse jovem que está mexendo tanto comigo. Perguntou ao seu círculo de amizade mais alto algumas ideias vagas. Aí ela chamou uma de suas serviçais e perguntou para ela: quem é um jovem de olho muito azul, de cabeleiras longas, que anda andando aqui por Cafarnaum? Aquela serviçal olhou, ficou meio desconfiada, porque vocês sabem, né? Sempre, desde que Jesus começou a sua tarefa aqui na terra, desde que começou as suas pregações, o seu evangelho, todos aqueles que o seguiam eram perseguidos. Não só quando ele desencarnou, mas bem antes já havia perseguição. Nós conhecemos a história de Paulo de Tarso, lá no Atos dos Apóstolos, depois do retorno de Jesus para o plano espiritual. Mas muito antes, o tribuno Saulo já perseguia os cristãos. Então já era muito nome, então ninguém gostava de falar sobre Jesus. E aquela moça ficou meio sem jeito, afinal de contas, aquela mulher a quem ela servia recebia em sua casa príncipes, altos comandantes do exército romano, gente de poder, e ela nem mal sabia por que ela perguntava. Aí a moça olha para a sua serviçal e fala: é uma ordem, me fala quem é essa pessoa. O judeu é um povo muito rebelde, tá? Briga desde que o mundo é mundo, né? Que a gente sabe. Mas é um povo muito, vamos dizer assim, eles têm uma fidelidade muito grande àqueles que os comandam, seja patrões ou naquela época sejam os seus senhores. Então a menina olha e fala: não vou ter jeito, eu vou ter que contar, né? E olha para ela e fala assim: olha, minha senhora, ele é Jesus, ele veio lá de Nazaré. Tá, muito bem, ele é Jesus, veio de Nazaré, mas eu quero saber quem é, o que ele faz. A menina fala com ela: segundo o povo, ele é um profeta. Ele é filho de carpinteiro. E quando dá a estação aqui que ele não pode fazer suas pregações, ele retorna para Nazaré e vai trabalhar como carpinteiro. Mas só um carpinteiro? E tem todo esse prestígio que você está me falando? A moça viu que não tinha jeito, ela tinha que contar o resto. Aí ela fala: olha, Jesus também cura muitos doentes, limpa muitos leprosos,
além de já ter debatido no sinédrio com os doutores da lei. Ela se encanta mais ainda pelo jovem. E fala com a moça: você vai me levar numa pregação. Reluta, a moça fala: então a senhora vai fazer o seguinte, a senhora se veste de uma maneira mais simples, né, porque ela era, vestia-se, né, muito bonita, né, comprava roupas nas altas boutiques, né, vamos dizer assim, da época. Então, ela falou: só se veste mais simples para a senhora poder, né, ver a pregação dele, porque senão é capaz do povo botar a senhora para fora de lá. Aí ela, assim ela faz, ela arruma uma roupa mais simples e vai até um lugar, e era a casa de um pescador chamado Simão, onde Jesus fazia aquilo que nós fazemos toda terça-feira à noite, fazia o evangelho. Aí nós vemos que o evangelho no lar não é criação de espírita, já existia na época de Jesus. Diz, né, Augusto, no seu livro Jesus no Lar, que Jesus pegava os pergaminhos onde estavam escritos os salmos, lia e eles todos comentavam. E Jesus estava fazendo justamente isso. E a casa de Simão, que nós conhecemos por Pedro, na época, como se diz, né, era um forfé danado. Gente sai, gente, todo mundo queria ver Jesus, todo mundo queria ver, participar do Evangelho. Lotava a casa do outro. Aquela moça chega, meio escondida, aproxima-se, olha para Jesus e se apaixona mais ainda por aquele belo jovem. Ficar para nós, né? Jesus era um cidadão sarado. Como diria as nossas senhoritas de hoje, era um tipão, né? Alto, olho azul, né? Isso quem descreve é Chico Xavier, que tem até uma foto psicografada por ele com o rosto de Jesus. Ela se apaixona mais ainda por aquele homem. E ela pensa que ele não ia vê-la. Mas quem fugia daqueles olhos? Ele olha para ela, dá outro sorriso e continua seu evangelho como se nada tivesse acontecido. E aquela moça continua. Depois desse dia, continua. Sempre que ela podia, ela estava junto aonde estava Jesus. Ela estava. Um belo dia, ela saiu às compras. Foi fazer umas comprinhas. Vocês lembram daquela novela que acho que acabou agora há pouco tempo, chamava O Crônico? Vocês lembram como era o mercado daquela novela? E olha que parece que aquela novela falava sobre Marrocos, hein? Imagina na Judeia, que madeira que aquela gritarada, aquele negócio. Ela de repente viu um reboliço diferente, né? Ela falou: o que está acontecendo? O que houve? Pergunta um, pergunta outro, e aí fala para ela: Jesus de Nazaré que está ali. Pronto. A mulher soltou as duas cestas que ela estava e, tentando se esconder, se aproximou de onde Jesus estava. E mais uma vez tenta esconder dele, mas não consegue. Porque ele olha novamente para ela, dá um sorriso e continua. E o que ela nota? Ela nota que ele conversava com um jovem. E ela começa a prestar atenção no assunto. Aquele jovem pergunta a ele o que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna. Depois de muitas explicações, que o jovem esquivou-se de todas, né? Você já fez atendimento fraterno? É mais ou menos igual esse atendimento fraterno, né? A pessoa vem, te conta, depois você fala para ela assim: olha, você tem que orar, fazer prece. Isso eu já faço. Você tem que ter pensamentos sadios. Nossa, meus pensamentos são os mais sadios do mundo.
Eu só penso em ganhar na Mega Sena. Eu só penso em coisas boas. Você tem que fazer o evangelho no lar. Não! Lá em casa a gente faz. O que é evangelho no lar mesmo? Então é mais ou menos isso, né? Tudo o que Jesus falou para aquele homem fazer, ele falou que já fazia. Só que ele estava falando com Jesus, o governador da terra, o espírito mais perfeito que pisou nesse planeta. E ele lhe diz o seguinte: se quer, aqui está a minha colinha, porque isso aqui eu não conseguia guardar na cabeça. Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá o resultado aos pobres e terás o tesouro do céu. Depois vem e segue. Aquela linda mulher está aí. É isso que eu tenho que fazer. Está aí a chave para me aproximar desse homem. É isso que eu vou fazer. E se desfaz de tudo que ela tinha e que não era pouca coisa. Se desfaz de tudo. Aquela primeira roupa que ela tinha ido ver Jesus na casa de Simão, ela adota como uma roupa primordial, aquela que a gente chama de bate-enxuga, sabe? Que você lava, veste. Enquanto ela não dissolve dentro da máquina de lavar, você não para de usar esse tipo. Então, ela usa aquela roupa dessa forma e consegue entrar num clube que não era muito fechado, mas tinha pouca gente, porque era muito difícil a vida deles, que a gente hoje, principalmente no Espiritismo, chamamos de as mulheres do Evangelho. Eram algumas mulheres que acompanhavam Jesus, assim como os apóstolos. Entre eles estava Maria, sua mãe, tinha as irmãs de Lázaro, que agora eu não me recordo o nome, se for, e mais algumas. Oi? Marta e Maria. Marta e Maria, exatamente. Então, ela consegue adentrar ali. E de travesseiros macios, de cobertores que aqueciam o frio, ela passa a ter, igual Jesus, uma pedra para colocar a sua cabeça. Dormia num lugar que quando eu era moleque a gente chamava de pensão do Arlindo. Alguém já dormiu na pensão do Arlindo? Ninguém? Pensão do Arlindo é o seguinte: eu sou de Boa Esperança, apesar de meu coração ser de Campo do Meio, e perto, próximo a Boa Esperança, tem uma cidade chamada Coqueiral. Então a gente ia muito lá em Coqueiral, né? Tinha muitos amigos lá, a gente saía, ia para lá, mas a gente ia de bicicleta. E às vezes a bicicleta quebrava, ou a gente atrasava. Então o que a gente fazia? Não tinha dinheiro, dormia na pensão do Arlindo. Você deitava no banco do jardim e ficava olhando o Arlindo assim. Todo mundo olhando o Arlindo. Hoje não se dá para fazer isso não, tá, gente? Hoje é perigoso. Mas naquele tempo a gente fazia. Ela dormia da pensão do Arlindo. Mudou completamente o seu ritmo de vida. Ao invés de receber os mais graduados nomes da Palestina, passou a cuidar de pobres, de crianças pobres, de doentes, de todo aquele povo que procurava os discípulos de Jesus para serem atendidos. E a convivência com os apóstolos, a convivência mais próxima com Jesus, ela notava que aquilo lhe fazia muito bem, mas ela continuava nutrindo aquele amor por Jesus, que não era um amor fraterno. Na realidade, ela se encantara com Jesus de uma forma diferente. Na realidade, ela queria Jesus como um marido, não como um amigo. E continuava ali, naquela esperança. Ela via que as chances eram mínimas, mas ela tinha esperança de um dia conseguir. E foi convivendo com Jesus, e convive, e foi naquele trabalho, cuida de doentes, cuida de crianças pobres, cuida de gente pobre, lava a roupa dos apóstolos.
essa convivência e o contato com as palavras de Jesus, com a moral de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, que era o único pagamento que ela tinha por todos os serviços que ela prestava, assim como as outras mulheres e os apóstolos, faz com que ela passe a admirar aquele jovem. Ela começa a admirá-lo. E um dia ela nota que não era aquilo que ela sentia que Jesus queria. E nem era aquilo que ela sentia que realmente ela se sentia. Um dia, estudando com os apóstolos, estudando as coisas dos céus, vamos dizer assim, que hoje nós estudamos no Espiritismo, que são magnetismo, vibrações, essas coisas básicas que nós estudamos no Espiritismo hoje, energias. Ela estudando isso tudo, ela percebeu: não, eu estou enganado. O que eu sinto por esse homem não é o que eu penso. E ela descobre então que o amor que ela tinha não era um amor carnal, e sim um amor fraternal. Ela amava aquele jovem como se fosse irmão dela. A partir daí, o trabalho dela ficou muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais fácil de ser realizado. E se tornou então a discípula, a apóstola do Cristo mais fiel. A mais fiel. Jesus foi condenado, foi preso, foi condenado, foi crucificado e, tirando Maria, mãe de Jesus, foi a única que ficou com ele até o último minuto. E foi a primeira de Jesus depois do seu desencarne. Ou foi a primeira vez Jesus em espírito. E recebeu de Jesus uma missão muito especial. Ela iria, olha para vocês verem que missão. Nós estamos falando da época do Evangelho. Ano 33, 34 da era cristã, mais ou menos. Ela recebeu de Jesus a missão de entrar naquelas cavernas onde se escondiam os leprosos e cuidar deles. Alguém aqui teria coragem? Eu acho que até hoje a gente tem assim um certo receio, né? Eu não sei se é porque quando a gente era criança a gente tinha muito medo, né, desse tipo de coisa. Não sei, a maioria aqui, eu acho que é um pouquinho mais velho que eu, né? Eu acho que eu sou mais jovem. Então, eu lembro que meu pai me contava que eles eram chamados de doentes de sangue, morféticos, né? Então isso criou uma certa resistência que eu acho que existe até hoje entre a gente. Agora imagina isso naquela época. Não tinha ciência, não tinha médico, não tinha remédio, não tinha penicilina, não tinha nada disso. E ela dentro daquelas coisas vai morar lá junto, cuidando de um, cuidando de cada um. Até que ela adquire a doença e desencarna. Pouco antes do seu desencarne, o que ocorre? Ela estava, como se diz hoje, nas últimas, entregando o espírito à dona da foicinha, né? Até quem anda com a foicinha nas costas procurando, quem que eu vou levar hoje? Aí ela vê ao seu lado Jesus. E Jesus lhe estende a mão. Mais uma vez nós vamos para a cova e diz para ela assim: Maria, um dia você me convidou a morar em sua casa. Hoje eu lhe convido a vir morar comigo no meu reino.
não é um reino igual você tinha. É um reino de trabalho, de amor, de dedicação. E ela desencarna. Acho que desde o começo vocês perceberam, mas ele está falando de quem? Cujo primeiro nome era? Oi? Miriam de Magdala, exatamente. Então vocês, por que a gente pegou essa historinha para contar? Vocês veem que pelo sofrimento, pelo trabalho, pela dedicação aos irmãos necessitados, essa mulher descobriu a pureza de coração. Ela não tinha coração puro. Ela tinha a profissão mais antiga do mundo, né, que é a prostituição. Ela era uma prostituta. E ela não, quando ela tinha essa profissão, ela nunca, jamais, ela deixou de, vamos dizer assim no nosso português, limpar tudo que a pessoa tinha para ela. Por isso ela ficou tão limpa. Então ela não tinha pureza de coração. Quando ela conhece Jesus e começa a se dedicar ao pobre, ao faminto, ao doente e principalmente ao leproso, ela adquire essa pureza de coração. Então a gente nota que ela, Miriam de Magdala ou Maria de Madalena, como queiram, ela conseguiu numa encarnação só, ou numa existência só, adquirir essa pureza. Agora nós sabemos que não, nós sabemos que tem irmãos que parece que nasceram com aquilo. Dá essa impressão que eles já nasceram com a pureza de coração. Mas não é a verdade. Não é a realidade. Como o Pita disse, eu sou radialista, tenho um programa espírita, e recebi de uma casa lá de Uberaba, que sempre mandam textos para a gente falar sobre doutrina espírita, sobre acontecimentos espíritas e principalmente sobre a ciência espírita. Eu recebi um texto que conta, resumidamente, a vida de uma pessoa que eu admiro muito. E todas as vezes que eu falo dela, meus olhos se enchem de lágrimas, que é a Vó Cida. Vó Cida, ela era enfermeira num hospital de Uberaba. Ela cuidava de uma parte onde tinham os doentes, uma doença que não tem muita cura, é muito difícil ser curada, e se chama fogo selvagem. Só que esse hospital fechou esse departamento. Fechou o departamento, botou os doentes todos para fora e mandava a dona Cida embora. Isso tudo num mesmo dia. Sabe o que a dona Cida fez? Eram 12 doentes. Ela pegou tudo e levou para casa dela. Levou tudo e voltou para dentro da casa dela. Ela conta nesse breve relato que quando os vizinhos viram ela chegando, aquele povo, né, com os rostos tudo deformado, aquele negócio, eles ficaram com tanta dó delas que um levou uma cama, outro levou um colchão, outro levou um saquinho de 5 quilos de arroz, e cada um foi levando uma coisa para que ela pudesse cuidar daquele pessoal. Mas os parentes, os filhos e o próprio marido chegou para ela e falou: aqui, ou eles, ou nós. Ele olhou para eles e falou: vocês querem que eu faça a mala de vocês ou vocês mesmos fazem? Saíram todos e ela ficou sozinha. Durante muitos anos, cuidando das pessoas que tinham essa doença. Me parece que é não sei se ainda é, o único hospital do fogo selvagem que existia no mundo. Não sei se ainda é. Tá? Mas o que a gente quer chegar? Dá-se a impressão que ela já nasceu com essa pureza de coração
Um coração tão puro, tão bom, que conseguia aceitar todo aquele povo, com todas as suas feridas e tal, em casa. Só que, certa feita, um repórter perguntou ao Chico sobre ela. E o Chico diz a ele o seguinte: olha, a dona Cida, ela veio da época do Império Romano. E ela trabalhava no Império, era uma pessoa que assinava a lei que mandava os cristãos para serem queimados na fogueira. E hoje ela está aqui, se redimindo com esse povo que ela mandou para a fogueira. Isso significa que tem pessoas que só adquirem a pureza de coração depois de uma ou mais encarnações. Eu acredito que com as 250 mil eu vou conseguir. Não acredito. Mas, então, tem pessoas que só assim que eles conseguem. Ele dá-se a impressão, dá a impressão para a gente que nasceram com aquilo. Como uma Madre Teresa, uma irmã Dulce. A gente vê aquela pessoa doce, trabalhando, fazendo coisas que a gente que é perfeito não consegue fazer. Vocês sabem que a irmã Dulce respirava apenas com um quarto de um pulmão. Conta-se a história que ela dormia sentada. Mas por que ela dormia sentada? Por isso. Ela não tinha pulmão para deitar. Então ela dormia sentada, ela só tinha um quarto. E olha a obra que aquela mulher fez. Trabalhava num lugar de Salvador que se chama Lagados. Frio, úmido, com problemas pulmonares. Olha a Madre Teresa. Quantos problemas de saúde aquela mulher tinha. E a boa vontade que ela tinha de servir os outros. Você já viu falar em Leonardo Boff? Leonardo Boff conta que uma vez ele desembarcava no Cairo. De repente ele viu um catatauzinho de mulher desse tamanhozinho, uma malinha lá correndo. Ele olhou, Madre Teresa. Ele chegou lá e falou para ela assim: oi, irmã, tudo bem? Tudo bem. Só está indo para onde? Ela olhou para ele e falou assim: Beirute. Tinha acabado de estourar a guerra do Líbano. Ele olhou para ela e falou assim: meu filho, o que ela vai fazer lá? Lá só tem bomba. Eu estou vindo lá correndo, fugindo. O que a senhora vai fazer naquele lugar? A Madre Teresa olhou para ela e falou assim: meu filho, é lá que estão precisando de mim. É lá que tem filho de Jesus necessitando do meu concurso, machucado, doente. Lá que eles precisam de mim. Lá onde eu estava, na Índia, está tudo tranquilo, tudo bom. Agora lá não. Lá tem muita gente que precisa. E saiu. Leonardo disse que não sabia se ele pegava o avião junto com ela, ele ia ajudar ela, se ele continuava, porque estava voltando para a França, se ele continuava para a França, não sabia o que fazer. Então são pessoas assim que você pensa, né? Já nasceram com a pureza de coração. Não. Adquiriram em outras vidas. Como a nossa irmã Miriam de Magdala conseguiu adquirir em uma vida só. Aí a gente vê que pureza de coração não é uma definição assim completa que vá falar para nós tudo sobre isso, mas é a única que nós conseguimos aproximar para definir isso. É o sentimento que faz com que esqueçamos de nós mesmos em prol do nosso semelhante que sofre. É o sentimento que faz com que a gente esqueça de a gente mesmo e vamos trabalhar pelo nosso irmão. Pergunto a vocês: é fácil? Facinho? Oi?
Assim. Olha, então todo mundo aqui bem vestido, quentinho, bonitinho e tal. Quantos irmãos nossos estão dormindo aqui na rodoviária sem um cobertor? Há pouco tempo, foi antes da pandemia, né? Eu e minha esposa lá em Varginha, nós resolvemos, a gente tinha ganho uma quantidade bem grande de cobertor, já tínhamos dado para os assistidos, sobrou algum. Então, vamos distribuir para o pessoal que mora na rua? Vamos! Gente, teve gente que nos chamou de louco. Se ainda existisse hospício, tinha internado nós dois. Todo mundo, porque vocês são loucos, onde você viu, mexer com esse povo é drogado, né? E não era o que a gente chegava lá e achava. Muito pelo contrário. Todos agradeciam, sorriam, e olha, perto da minha casa tem uma pracinha onde a gente vê muito esse tipo de gente. E eu ainda trabalhava, quando eu saía para trabalhar, passava e via tudo descoberto, dava uma emoção tão gostosa por dentro, uma coisa tão boa, que eu fico pensando, esse sentimento chamado pureza de coração deve ser uma maravilha. Acho que se eu já tivesse aprendido em outras vidas, eu não tinha três molinhas aqui dentro hoje de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Porque é uma coisa tão gostosa, uma coisa que faz um bem tão grande para a gente. Uma coisa maravilhosa. A gente às vezes fica pensando, né? A gente vê uma história, por exemplo, igual a do Bezerra de Menezes, que não tinha um centavo no bolso para dar para a mulher, comprou remédio, deu o seu anel de formatura. Muito mais valioso que essa aliança que eu estou no dia. Eu não tenho coragem de dar. E a gente pensa, esse homem era louco. Mas não é. Ele tinha um coração tão puro, tão bom, que ele pensava mais no seu semelhante do que em si mesmo. A pureza de coração dele era tão grande que ele chegava a dar aquilo que ele não tinha em prol daquela pessoa que estava necessitando. Aí você pensa, mas agora ficou fácil. Ficou muito fácil definir o que é pureza de coração. Eu acredito que definir, sim. Eu acredito que eu devo ter mexido aí nos miolos de vocês e vocês devem estar analisando e pensando realmente. É isso mesmo. Agora, entre o definir e fazer, tem um caminho longo a se percorrer. Porque a pureza de coração você só vai adquirir nos embates da vida. Às vezes, eu brinquei agora mesmo, brincadeira, mas não sei, pode acontecer. Às vezes, depois de muitas e muitas encarnações. E vai chegar numa delas que naquela você descobre o que é de é, vamos dizer assim, um dos primeiros caminhos para chegarmos à tão sonhada perfeição espiritual. Porque quando você adquirir essa pureza de coração, outra coisa que vai acontecer com a gente, nós vivemos cobrando, viu? Nós somos exímios cobradores da espiritualidade, da divindade, das leis naturais. Não é verdade? Você bota uns livrinhos debaixo do braço, Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, você bota tudo debaixo do braço. Onde você vai? Ah, vou lá do Capitão Vendramini. O que você vai fazer lá? Eu vou estudar para me evoluir. Olha bem para você ver. Você não vai estudar para aprender, você vai estudar para evoluir. Então você nem aprendeu ainda e você já está cobrando a espiritualidade da sua evolução. Não é verdade? Tem gente que adora o livro Nosso Lar só porque descobriu que lá do outro lado tem salário.
Tem salário lá, rapaz. Tem um tal de bônus hora lá. E qualquer coisa que você faz, ele entra no teu bolso. Muito bom. Só que esse bônus hora, meus amigos, não é assim como a gente pensa. O próprio André Luiz, no livro lá, explica direitinho. Há coisas que não te dá nem um centavo de bônus hora. E há coisas pequenas, mínimas, que você recebe bônus horas em tudo. Exemplo: famílias que recebem lá em nosso lar crianças recém-desencarnadas, que vão precisar daquele período, né, para retornar a ser um espírito, vamos dizer assim, um espírito adulto. Esse trabalho é computado em tudo. Só que você não vai lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, chegar lá, passar um cartão e pegar aquilo. Aquilo vai ficar lá na tua ficha. Você tem uma fichinha lá. Vai ficar lá. Ah, eu preciso desse bônus hora para me evoluir. Então tá bom. Você tem aqui 150 mil bônus horas. Não dá para você evoluir ainda não. Ah, mas por quê? Porque para evoluir você tem que reencarnar. Nossa, ficou lá na terra. Tem que voltar assim. Você vai ter que conviver com fulano, com ciclano, botando. Vou ter que fazer tudo. Uai. Tá bom. Então eu vou. Eu te disse, 150 mil não dá ainda para você reencarnar. Trabalha mais um tempo, aí chega a 350, 400 mil, que aí nós vamos estudar o teu caso. Nós vamos estudar o teu caso. Então, quer dizer, não é do jeito que a gente diz, beleza, trabalhei e ganhei bônus hora. A gente sai para fazer uma campanha, não sei se aqui tem, né? Que eu comecei no Espiritismo disso, campanha do quilo. Que na Varginha a gente chama campanha do alimento. Pega aquela sacolinha e sai batendo de porta em porta. Aí o cidadão chega, né? Pega do centro, ele nem quer saber o que deu, o que não deu. Fala, beleza, fiz a minha parte para a minha evolução. Sabe quantos bônus horas eu ganhei lá em cima, hein? Às vezes não ganho nenhum. Às vezes não ganho nenhum. Porque eu aprendi uma coisa, e isso eu aprendi com o Jamil. Você não vai chegar lá em cima e não vão te perguntar quantos quilos de alimento você carregou na campanha do quilo? Quantos pratos de sopa você serviu para criança necessitada? Quantos quilos de roupa você conseguiu para as pessoas que necessitavam? Mas vão te perguntar o seguinte: o que você melhorou com isso? O que você aprendeu com isso? Aonde está o seu melhoramento? Você conseguiu pelo menos ter pureza de coração? Pelo menos isso? Porque às vezes tem pessoas, né? Lógico, não é o caso do Vendramina, tenho certeza que aqui não tem isso. Mas tem pessoas que trabalham com assistência social, trabalham no centro do passe, trabalham no atendimento fraterno, mas a pessoa não é capaz de aceitar aquele que está indo lá como irmão. É aquele tipo de pessoa, está aqui dentro do centro, né? Aí chega uma pessoa, meio que você está, nossa, estou mal, eu acho que eu estou com 30 obsessores, eu estou assim, eu estou passando por isso, passando por aqui, passando por aquilo. Ele abraça a pessoa, mesmo em tempo de pandemia. Jesus vai cuidar de você. Olha para você ver, não é eu que vou ajudar, não, é Jesus. Já estou transferindo para Jesus. Já estou cobrando uma ajuda de Jesus. Jesus vai cuidar de você. Vamos orar para ele. Beleza, acabou a sessão. Né? Ele vai embora. O cidadão sai também, pega seu carro, vai, passa. Aqui ainda tem GF, tem BH, pronto. Passa do BH supermercado, está andando. Aí ele veio o cidadão que disse que está com 30 obsessores.
melhor para você besta, ter 30 obsessores, eu vou passar perdido, eu vou pegar uns dois, eu vou ficar para mim. Só. Quer dizer, é só aqui dentro. É só aqui dentro. Lá fora não dá um bom dia para a pessoa. Então não é dessa forma. Então, às vezes, a pessoa faz aquilo e não consegue. Como Madre Teresa, que em outras vidas conseguiu, como Irmã Dulce, que em outras vidas conseguiu, como a avó Cida, em outras vidas conseguiu, não consegue adquirir essa pureza de coração. Porque não é fácil. Eu sei, é muito difícil, é complicado. Nós temos aí milênios e milênios de erros. Mas Deus e Jesus também sabem. E para nós isso é difícil. Basta a gente fazer a conta da multiplicação dos pães. Alguns pãezinhos e 5 peixes, se não me falha a memória. Então, 5 pãezinhos e alguns peixes, se não me falha a memória. Para 5.000 pessoas. Se você dividir, vai dar o quê? 0, que tanto de 0 na frente e 1 lá na frente. Né? É isso que a espiritualidade escreve a gente. Porque ele sabe que a gente não tem condição de fazer tudo de uma vez. Às vezes a gente até pensa que tem. Amanhã eu vou ser outro homem. Amanhã eu sou outro. A partir de amanhã eu vou mudar completamente o meu jeito de ser. Vou mudar tudo. No outro dia a pessoa acorda, está lá escovando os dentes, né, fazendo a sua higiene matinal, bate a campainha. E já veio aqueles enxapes de café. Por que não vai no supermercado e compra? Eu já vou ter que ir lá ver. E a pessoa insistente, a pessoa tenta uma vez, tenta duas, tenta três, até que ele vai. Quando ele abre a porta, ele já abre para xingar. E a pessoa às vezes diz, bom, vim só te desejar um bom dia. Cadê a transformação que a pessoa pediu? Então não é assim. É devagar. É uma coisa de cada vez, ou, como se diz no ar, um dia de cada vez. Uma coisinha por dia que você melhorar em você já está caminhando para a pureza de coração. E um desses caminhos, olha a pessoa, aquele que está te procurando, encara ele como uma oportunidade que Jesus está te dando para você ter pureza de coração. Depois, continue fazendo o seu exame. Continue olhando a pessoa. Veja o que aquela pessoa tem de bom. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem alguma coisa de bom. E assim sucessivamente. Assim a gente vai se melhorando aos pouquinhos, um pouco de cada vez, 0,00001% de cada vez, e vamos atingir o nosso objetivo. Pureza de coração antes da evolução, porque sem ela nós não vamos evoluir. E vamos largar essa mania nossa de ficar cobrando a espiritualidade, né? Eu estou fazendo isso para evoluir. Não. Eu estou fazendo isso para melhorar. Para me ser um ser humano. Para que não precisar colocar 3, 4, 5 modinhas no coração. Recapitulando. Pureza de coração é aquele sentimento que a gente adquire com os embates da vida, com os embates de cada encarnação, com que faz com que a gente pense muito menos em nós, e às vezes até se esqueça de nós mesmos, e nos lembremos de nosso irmão. E vamos para o nosso irmão. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe a cada um, e quem teve a coragem de ficar até agora, assistir a nossa fala aqui inteirinha, pode ter certeza de uma coisa. É tão difícil aguentar uma palestra minha que, se desencarnar de noite, nem nosso lar passa, vai direto.
Muito obrigado. Eu tenho uma notícia boa para o senhor. Vocês vão chamar lá de cima que só para ter dado essa palestra eu ganhei 5 bônus horas. 5 vezes que ele vai ter que sair lá de Varginha para voltar aqui e dar palestra para nós. Tá bom esse bônus horas? Tá bom, tá ótimo. Gostado de pessoal. Se quiser escutar mais Calça Zé Maria, esse mês não, porque esse mês ele está aqui com a gente, mas todo mês ele está conosco no Evangelho no Lar. No mês de julho ele está conosco e a casa está sempre aberta. Se você puder, fala com a gente, que sempre tem um espacinho para o senhor vir cá e escutar essas causas maravilhosas. Obrigado. Agradecendo de coração. Eu também agradeço por essa casa, mora no meu coração, desde o tempo só nisso. Já está aberto, Desde senhor. que eu conheci essa casa. Então vamos nos preparar para o passe, fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, os nossos sentimentos em prece. Deus Pai Todo-Poderoso, que nos permitiu estar aqui essa noite, escutando tantas palavras bonitas, agradecemos por essa semana que já passou e que possamos pedir pela próxima semana sempre a boa companhia dos amigos espirituais, nos amparando, nos protegendo, nos dando intuições para que a gente possa sempre procurar o melhor caminho, o caminho do bem. Dai-nos então a permissão de finalizar os trabalhos dessa noite. Que assim seja.